Foi por amor, foi Por amor, bom dia. E o seu sangue derramou que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me Bom dia, meus amores. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus seu é a estrela da manhã. O brilho de Deus ao Bom dia, Ariane. Bom dia, Ismar. Bom dia, Tati. Bom dia, Gilene. Bom dia, Joana, Carla, Jéssica. Bom dia! Quem puder enviar aviãozinho, gente, não tá aparecendo para algumas pessoas que a gente está ao vivo. E hoje a gente vai falar de casamento. Então a gente precisa convidar as pessoas para estarem aqui. Homens que entrarem nessa live, convide suas esposas para estarem aqui. Não sou casada ainda, manda pra sua namorada, manda pra sua irmã, pra sua mãe, pra sua amiga. Chama as mulheradas tudo pra estar aqui. Vai chamando, vai chamando, vai chamando. Fala, vem cá que tem que fazer um negócio. Ah, mas não sou casada ainda. Melhor ainda, vai aprender antes de entrar no casamento. Quem já é casada, a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Agora, quem não é casada ainda, tem a oportunidade de aprender e começar do zero, assim, fazer direitinho, quem dera. Quem dera que quando eu casei, eu soubesse as coisas que eu sei hoje. Quem dera! Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu acho que se eu não tivesse cometido todos os erros que eu cometi, como que eu ia poder aprender e tá ensinando, né? Enfim, isso é uma chave poderosa para vocês, inclusive, tá? Eu conversando ontem com uma pessoa falando que ela tinha vergonha e tudo mais de algumas coisas que aconteceu na vida dela. E não, a gente não tem que ter vergonha. Tudo que a gente viveu é como se fosse um arquivo, uma biblioteca. Imagina ali atrás uma biblioteca com tudo que aconteceu no seu passado, suas experiências. Você não pode permanecer naquele lugar. Você precisa mudar de comportamento, mudar de vida. Mas aquelas coisas que você fez no seu passado é uma biblioteca que você vai consultar e você vai ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que você. Então, nosso passado, ele pode ser usado para edificar a vida de outras pessoas. É só você se perdoar. Se perdoa dos seus erros, fala assim, Senhor, me limpa agora, me faz uma nova criatura. Deus joga tudo no mar do esquecimento quando você muda de vida, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e você vive uma transformação, uma metanoia na sua vida. É isso que Ele quer. Arrependimento é isso. Arrependimento não é choro, arrependimento não é lágrima. Ai, meu Deus, não, isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de rota, mudança de comportamento. É isso que Deus quer pra gente, que a gente mude de rota, que a gente mude de comportamento. É isso que Ele espera de nós. Então vamos convidando todas para estarem aqui, pra gente poder começar. Nós vamos fazer uma oração. Você já pode começar escrevendo aqui pra mim de onde você está. Bom dia a todo mundo que tá entrando. Convide suas amigas. Jesus, Jesus. Convide suas amigas, nós vamos orar agora. Peraí que eu só separando aqui. Nós vamos fazer uma oração pra gente começar a nossa manhã. Nós vamos falar sobre quando o casamento ele começa a entrar. Você percebe que seu casamento tá entrando em crise? Sabe quando você percebe que tem algo estranho? Cara, não tá legal o meu casamento, a gente tá distante. Parece que a gente não tá se conectando mais. O que eu preciso fazer? É isso, a gente vai falar quais são os primeiros passos pra gente voltar pra rota. É isso. O que a gente precisa entender pra começar essa reconstrução? Ei, Lorena, saudade de você, viu? Para reprogramar a rota.
Isso. Então, quem puder fechar os seus olhos, vamos só convidar. Só não, né? Vamos convidar o Espírito Santo para estar aqui hoje, porque tudo é por Ele, para a honra dEle. Senhor, que o Senhor me use para falar com essas mulheres, essas pessoas que estão aqui, tem homens também. Que todo mundo que entrar aqui seja tocado pela Tua palavra, porque nós sabemos que o que sai de bom da minha boca não é de mim, mas vem de Ti. Que seja usado então para edificar a vida dessas mulheres. Que mais e mais famílias tenham seus casamentos restaurados. Assim como o meu lá atrás foi restaurado, como o Senhor fez a obra no meu casamento, em mim. Primeiro em mim, depois no meu casamento. Eu quero que todas as pessoas vivam, experimentem essa bondade do Senhor conosco, mesmo quando a gente não merece, porque o Teu amor por nós é assim, Ele é imerecido. Nós desfrutamos da Sua bondade, da Sua graça, não porque merecemos, porque nós não merecemos mesmo. Mas o Seu amor por nós é sacrificial, é imerecido, é incondicional. Então que a gente possa olhar para o casamento, marido e mulher, também com este olhar de amor sacrificial. Que a gente possa olhar para o casamento e entender que ele é uma aliança sagrada. Uma aliança que foi ligada no céu, não só na terra, mas também no céu. E por isso a gente precisa buscar todos os dias mais, nos santificar para viver esse casamento de acordo com os Teus planos para nós. Então que hoje, Senhor, pelo menos uma chavinha seja virada na nossa mente, que a gente possa enxergar talvez algo que você não tinha enxergado. Você vai falar, putz, realmente eu preciso mudar isso. Se eu começar fazendo isso, já vai ser o primeiro passo. Que essa live seja sobre isso, sobre um despertar, sobre um acender, sobre vendas saindo dos olhos, para que mais e mais famílias sejam restauradas, porque esse é o nosso propósito, Senhor. O Senhor sabe, nós queremos restaurar e fortalecer famílias. O que o mundo quer fazer é destruir, mas nós estamos aqui como seus servos para ajudar a trazer famílias para o reino, para que cada casa de cada uma dessas mulheres, esses homens, essas pessoas que estão aqui, se tornem verdadeiras embaixadas do reino, fortalecidas, alicerçadas no Teu nome, Jesus. Mulheres luz dentro de casa, homens líderes e provedores, mulheres virtuosas, filhos que serão flechas do reino. Pai, nos use, desperte. Eu quero que o Senhor desperte pessoas que estão aqui desistindo, vão assistir talvez essa live depois, pensando em desistir do seu casamento. O Senhor vai tocar lá como uma seta abençoada o coração delas e vai falar não. O Senhor vai injetar um renovo no espírito, na alma, no ânimo. Elas vão sentir um espírito de ousadia, como se fosse um frio, um arrepio de dentro para fora no corpo delas. Elas vão sentir isso. E elas vão começar a lutar pelo seu casamento com um novo ânimo. Elas vão realmente desejar colocar uma armadura ao redor do casamento delas. Elas vão buscar cada vez mais, essas pessoas, o amor sacrificial que Jesus veio ao mundo para nos ensinar. Então, Senhor, o Senhor tem liberdade para falar com a gente hoje. Então fale, Pai. Fale com cada uma de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus vai restaurar o meu casamento. Já restaurou. Amém. Bom dia, Cristina. Bom dia, Cedecor. Marceleide, você vai declarar como se já fosse real. Eu vou falar sobre isso aqui na live hoje, tá? Eu tava lendo ontem a minha amiga leu pra mim uma passagem em Tiago. Podia até ler pra vocês, né? Deixa eu achar aqui. A Mari ontem no nosso grupo, a gente leu uma passagem de Tiago e fala sobre... Eu li hoje de manhã pro meu marido. Eu quero ler pra vocês agora pra gente começar. Ei, Nath, bom dia. Meu áudio tá baixo?
Me fala se o volume tá baixo, qualquer coisa eu boto o microfone, tá? Ei, Rosângela! Bom dia, amor, saudade de você. Simone, declaro minhas finanças restauradas em nome de Jesus, amém. É isso, declaro, vou falar sobre isso hoje. Vim aqui te relembrar quando você me disse a seguinte frase: não consigo mais reter, preciso aparecer no Instagram para mais mulheres viver o que estou vivendo. Orgulho dessa mulher virtuosa. Amém, aqui está. Amém. E é isso. Sabe que esses dias eu fiquei uma semana sem entrar, eu precisava de um tempo pra mim, eu não entrei no Instagram, as meninas estavam entrando pra mim. E no final dessa uma semana, o que eu sentia no meu coração... Aqui está ok o som, né, Lorena? Aqui está ok o som. Me falem. O que eu sentia no coração era sobre não reter. Exatamente isso, servir. Eu senti falta de servir. Olha só. Porque tinha coisas que eu precisava falar, que eu aprendia e eu não conseguia falar. Me falam se o áudio vai melhorar. Vou colocar o microfone agora. Me falam se o áudio ficou melhor agora, tá? Me avisem, senão eu tiro de novo. Bom, botei o microfone agora. Me fala se o áudio tá bem. Aumenta o volume aí também, Cristina. Mas sobre elas que já começaram a declarar aqui, eu quero ler para vocês o que nós lemos ontem em oração. Tá lá em Tiago 1, a partir do 2, do versículo 2. Anota aí, Tiago 1. O áudio aqui está ok. Vocês vão me falando, tá? Tiago 1, a partir do 2, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Presta atenção. Tem gente aí que está passando por provação no casamento, tem gente que está passando por provação na saúde, tem gente que está passando por provação financeira. Preste atenção nessa palavra. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Presta atenção, peça como? Com fé, sem duvidar. Fala assim, sem duvidar. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ups, fechei, não era pra eu fechar, velho. Nem lembro mais agora o que eu ia ler. Gente, essa passagem tá falando, ela falou muito pra mim. E eu li pro meu marido hoje de manhã sobre a gente não duvidar. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo hoje, né? Se é no seu casamento, né? Financeira, o que quer que seja. Você já pediu para Deus a restauração completa sem duvidar? Sem duvidar. Sem duvidar. Comece a declarar que a vitória já é sua, mas acredite. Isso é fé. Fé é a gente agradecer por antecipação. Seu casamento está em crise, acredita que ele já está restaurado lá no céu? Porque o plano de Deus é que a gente tenha um casamento próspero. A instituição da família é o propósito do Senhor para nós. Ele quer que a gente tenha um casamento próspero. Talvez o seu casamento hoje não está bem, mas para Deus ele quer a restauração. Então lá no céu já aconteceu, só falta você ligar aqui na terra. E a fé de que isso vai acontecer é a prova que Deus precisa, de que você não tá ali, ó, como as ondas do mar jogadas pelo vento. Não, eu creio, Deus, eu creio. Eu tô vivendo essas provações, mas essas provações vão ser para me fortalecer. Eu vou aprender algo com isso que eu tô vivendo agora. Gente, nada é à toa. Toda dor, toda provação que a gente passa, ela leva a gente a um outro nível. É como se você realmente subisse um degrau.
Cara, agora eu já me fortaleci, eu aprendi isso com essa provação que eu passei aqui agora. Porque a gente aprende. É uma grande oportunidade. Você não aprende nada quando a sua vida tá perfeita. Tá tudo bom na sua vida, tá tudo bom. O que você aprende com isso? Nada, nada. Você fica ali, ó, estável. Agora, quando você tem problemas e provações, aí você amadurece, aí você cresce. É nesse momento que você se torna um ser humano melhor. Por isso que eu falo sempre com meu marido, e ele aprendeu a fazer isso. Ele fala, eu amo problema. Repete assim, eu amo problema. Seu casamento tá com problema? Fala assim, eu amo problema. Se você tá com problema financeiro, fala assim, eu amo problema. Você sabe por quê? É no problema que Deus vai te forjar. É no problema que a sua fé vai aumentar, porque você vai ver que sozinha você não dá conta. Aí você vai fazer o quê? Você vai para os pés de Jesus. Fala, Jesus, não tá dando não, tá? Eu não tô conseguindo me livrar. Esse casamento meu parece que tá cada dia pior. Não, a nossa situação financeira tá indo lá pro buraco. Pai, eu tô aqui, ó. Tô aqui nos seus pés, Jesus. Cabeça prostrada no chão. Fala assim, aqui, ó, meu problema tá aqui, ó. Tô te entregando. Porque eu não dou conta. Você sabe que nos problemas é quando a gente tem maturidade, é quando a gente vai vivendo um despertar espiritual e amadurecendo espiritualmente. Hoje, meu marido e eu aprendemos a olhar para os problemas de outra forma. O que eu tenho que aprender com isso? Tá acontecendo isso, o que eu preciso aprender com esse problema? Esse problema vai me trazer um crescimento em alguma área. Agora, quando você olha com raiva, com ódio, nossa, essa desgraça, não sei o quê. Você atrai isso para sua vida. Aprenda a olhar para as dificuldades, para as provações, como eu li em Tiago, para os problemas, como uma oportunidade de você aprender, de você amadurecer e de você crescer em algo. É oportunidade. A Lorena falou, Senhor, me deu um problema de mudar de cidade. Glória a Deus, Senhor. Novo tempo para mim, o que o Senhor tem para mim ali? Tô pronta, me mostra a direção. O meu marido está fora de casa, Deus já restaurou o meu casamento. Exatamente, glória a Deus. Eu vou compartilhar com você, o Marcileide, eu não sei se você está no meu grupo do Café com Sabedoria, eu vou compartilhar novamente O Poder da Esposa que Ora, o livro lá. Quando acabar essa live, eu vou colocar esse livro lá em PDF. E eu quero que você, em especial, Marcileide, você vai começar hoje, ler O Poder da Esposa que Ora. Quero que você, todas vocês devem ler isso aqui, ó. Bíblia da Mulher Sábia, tá? Bíblia da Mulher, cabeceira de cama. Se você não leu ainda, você tá atrasando a sua vida. Você vai começar a ler esse livro hoje. Então, Paloma, ok, vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês 5 chaves pra gente. Gente, minha garganta tá muito ruim, mas Deus vai prover. Deus é mais. É isso. Milady, meu casamento está por um fio e eu tô esperando um milagre. Entra no grupo Café com Sabedoria. O link tá na minha bio, eu vou colocar nos meus stories assim que acabar a live. Você entra e eu vou compartilhar o PDF. Quem puder comprar o livro físico depois eu recomendo, tá? Eu recomendo. Mas eu vou falar agora 5 coisas, Milady, cada uma de vocês. Quando o casamento ele entra em crise, tem 5 coisas que a gente precisa começar a ter consciência. É como se... eu quero que vocês reflitam. Amém? Então, nós vamos começar. A primeira coisa que... tudo que eu aprendi na minha vida. Gente, eu vim num casamento completamente destruído. Há quase 20 anos atrás, eu queria o divórcio. Eu dizia pro meu marido que eu não amava mais ele. Ele e eu estávamos completamente desconectados. Não havia mais diálogo. A gente olhava um pro outro como se a gente se odiasse. É assim, um buraco do buraco do buraco. Eu dormia aqui num quarto, ele dormia no outro. Meu casamento chegou no nível... A gente só não saiu da casa um do outro, mas não havia nada, não havia desejo de continuar nada. Deus restaurou todas as coisas. Deus primeiro começou restaurando a mim. E esse é um convite para você. Talvez tenha homem aqui nessa live, eu vou falar para as mulheres, mas o mesmo vale para o homem. Pode pegar para você. Primeira coisa, aí ó, tá vendo? Hoje o meu casamento é uma benção, mas foi um processo. Isso que eu vou falar hoje com vocês é o início da sua caminhada. Vocês vão iniciar uma caminhada. E é um processo. Peça a Deus para caminhar ao seu lado.
Primeira coisa que vocês vão fazer é chamar Deus para caminhar ao lado de vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender quando um casamento tá em crise. Primeira coisa que você vai fazer. Anota aí. Aceitar a sua parcela de culpa. E eu falo isso com muita humildade. Porque eu via os defeitos do meu marido e eu achava que a culpa, que o problema era todo dele. Naturalmente, nós brasileiros, o ser humano em geral, mas nós brasileiros nós somos muito orgulhosos. Nós temos sérios problemas em sermos humildes. Nós temos dificuldade. O fato é que a gente aponta com muita facilidade o erro e o defeito do outro, mas nós temos muita dificuldade em aceitar os nossos defeitos e enxergar os nossos erros. E quando um casamento está em crise, em vez de eu ir lá e apontar, tá em crise porque meu marido fez isso, porque ele é assim, porque... Não, eu convido você a olhar para você, porque é você que Deus vai curar primeiro, e falar assim, qual a minha parcela de culpa nisso? Será que enquanto eu estava casada, ou desde o início do meu casamento, eu tenho sido a mulher que Deus quer que eu seja para o meu marido? Eu tenho sido uma mulher virtuosa? Eu tenho sido amorosa com meu marido? As palavras que saem da minha boca edificam a vida dele? Ou o que sai da minha boca é reclamação? Eu acuso ele? Eu brigo com ele? Quando ele chega do trabalho, eu recebo ele na porta? Eu monto a mesa de café, de almoço para ele, nós ceiamos juntos? Eu faço a comidinha que ele gosta? Qual foi a última vez que você olhou para o seu marido e falou assim, meu amor, eu tenho tanto orgulho de você. Você é um homem espetacular. Obrigado por ser este homem na minha vida. Você veio para minha vida e eu sei que não foi à toa. Deus colocou você na minha vida. Qual foi a última vez que você validou o seu marido? Qual foi a última vez que você... Aliás, você trata o seu marido sempre com respeito? Ou você é aquela que desrespeita, que xinga, que briga? Eu quero que você faça uma análise. Eu fui aquela mulher que serviu ao meu marido? Aquela que gera, que nutre, que acolhe, que é luz dentro de casa? Ou eu fui aquela mulher chata, briguenta, arrogante? Ele fala uma coisa, eu respondo com deboche. Olha só, eu conheço muitos casais e eu fui assim. Quando meu marido vinha reclamar de mim, falar alguma coisa, porque os homens eles dão feedbacks. Eles dão. Eu fazia assim... Sabe quando a mulher fica revirando os olhos, sendo irônica, não ignorando o que ele fala? Eu era essa. Eu quero que você pegue todas as reclamações do seu marido com você, friamente, coloque num papel e fala, o que eu preciso melhorar aqui, Deus? Porque a gente acha que a gente é perfeita, mas eles estão dando feedback pra gente o tempo todo, só que a gente não consegue aceitar. Por quê? Por causa do orgulho. Gente, orgulho é Satanás purinho. Jesus, ele veio aqui para nos ensinar sobre humildade. Nós temos muita dificuldade de ser humildes. Quantas vezes você briga e seu marido estão brigados, um de um lado, outro do outro, e você não tem coragem de ir lá falar com ele por orgulho. Porque foi ele que fez, ele que tem que vir. Gente, é Satanás te dominando. Satanás, não importa qual foi o problema, chegue até o seu marido e fala, meu amor, eu te amo. Eu te amo, se eu te magoei, me perdoe. Isso é humildade. Quão difícil é para nós, não é verdade? Nós temos muita dificuldade de fazer isso. Então você precisa aceitar a sua parcela de culpa, olhar para você. Vou falar sobre isso, amiga, ele só fica no celular. Aceitar a sua parcela de culpa. Você não vai ficar cobrando ele. Você sabe por quê? Eu vou ler para vocês agora uma passagem aqui. Preste atenção, Milady, preste atenção. Anota aí, você vai meditar nessa palavra. 1 Pedro, capítulo 3. Ó, isso aqui é pra vida de vocês, tá? Pedro aqui, eu amo Pedro, porque meu espírito é meio de Pedro. Fala assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se o seu marido não obedece à palavra, se ele não está sendo um bom marido, se ele fica o tempo todo no celular, ele seja ganho sem palavras. Ó, você, ó, boquinha fechada, sem reclamar.
pelo procedimento de sua mulher, pelo comportamento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Sabe qual é o problema da gente? A gente é tola. Eu já vivi tudo isso que vocês estão falando. Marido só no celular, não sei o que lá, tudo. Gente, nós nunca vamos convencer o nosso marido de nada reclamando. Nunca. A partir de hoje, parem de reclamar. Pedro tá falando aqui, ó, você ganha o seu marido com o seu comportamento. Seu marido chegou de noite, tá lá no celular, espera ele lá, fala assim, vou fazer um negocinho gostosinho lá na cozinha, vou fazer um petisquinho, vou arrumar uma mesa posta, quando tiver tudo pronto, fala assim, amor, vem aqui que eu tenho uma surpresa pra você. Vai lá, pega assim o celular da mão dele, você sabe assim, dá um beijo na boca dele, bem dado, fala assim, vem cá, tem uma surpresa pra você. Deixa as crianças ali, não é vocês não, menina, só eu e meu marido. Chama ele pra mim e fala assim, olha aqui, amor, o que você gosta, eu fiz pra você, porque você é um homem especial. Você não reclamou do celular, você foi sábia, você foi conduzindo ele. Seu marido tá, vou te dar outra dica. Aí no outro dia, seu marido tá no celular, não sai do celular, você vai sentar do lado dele. Você vai pegar o livro, você vai comprar O Poder da Esposa Que Ora. Ele tá lá no celular, você vai lá e tasca ali um beijo na boca dele. Senta do lado dele, linda, não vai com aquela roupa fuxibenta que você usa, não. Joga aquelas imundícias tudo fora. Esteja linda dentro de casa de todo o tempo. Pega um livro e começa a ler do lado dele. E vai lendo. Enquanto ele tá ali, você tá aqui se tornando uma mulher inteligente, interessante e sábia. Sábia. Você não tá reclamando. De vez em quando você dá uma paradinha, vai lá e dá um beijo nele. Ele vai falar, o que essa mulher tá fazendo? Essa mulher tá doida? A mulher sábia ganha o seu marido não com palavras, mas com comportamento. Seu marido tá no celular, no terceiro dia, vamos lá, terceiro dia, Paloma, o que eu vou fazer? Você vai ligar uma música. Seu marido tá no celular. Você não tá se incomodando, você tá lá dançando, plena. As crianças estão lá, vou dançar com as crianças. As crianças estão lá, tá bom, beleza. Quarto dia, seu marido tá no celular? Você vai pegar, você tem criança, você vai pegar as crianças, vai pegar um joguinho, compra um joguinho. Amores, vamos brincar agora, vamos brincar. Vamos ficar aqui perto do papai? Papai tá aqui, vamos ficar perto dele, que a gente ama ficar perto do papai. Você não tá reclamando. Mas você chamou as crianças, foi ali e começou a jogar o joguinho perto do papai. Gente, é isso. Você tem que ser sábia. Reclamar é clamar pra si. Quando eu reclamo de algo que o meu marido faz, eu clamo aquilo e aquilo só cresce. Por isso que eu quero que vocês leiam O Poder da Esposa Que Ora. Vocês vão ver o poder, eu vou falar aqui da palavra, o poder que há na mulher sábia que declara coisas boas ao invés de reclamar. Entende? Isso é sabedoria. É eu trocar a reclamação. A Patrícia falou assim, quando meu casamento estava em crise, eu lia muito Provérbios e comecei a colocar em prática. Perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu recomendo que vocês leiam esse livro. Então, primeira coisa, aceite a sua parcela de culpa, né? Qual a parte que me cabe? Eu estava sendo a mulher que reclamava? Eu estava sendo... Porque eu conheço muitos casamentos que o marido reclama que ele chega em casa à noite morrendo de fome e não tem uma comida no fogão para ele comer. A casa toda suja, fuxibenta. Gente, Deus é um Deus ordeiro, Deus gosta das coisas limpas e organizadas. Então a gente tem que tornar a nossa casa um lugar de paz. Assim como você, o marido chega, você tá lá com aquele pijama velho fuxibento, não tem condição. Gente, homens são visuais. É por isso que a nossa casa tem que estar bonita, arrumada, organizada. Deus é um Deus de ordem. Deus não gosta de bagunça. Onde há bagunça, há demônios. Se a sua casa tá uma bagunça, se o seu guarda-roupa tá uma bagunça, sua cozinha, uma panelaiada bagunçada, demônios. Demônios, você tem que se livrar disso. Sabe seu guarda-roupa? Joga as roupas velhas tudo fora. Como eu posso melhorar como mulher? É isso. O que eu posso fazer de diferente? Qual foi a última vez que você fez uma massagem no seu marido? Amor, deita aqui, deixa eu fazer uma massagem nas suas costas. Deixa eu fazer uma massagem nas suas costas, deixa eu fazer um escalda-pés. Sabia que um dia eu postei que eu faço escalda-pés no meu marido? A mulher falou assim, que absurdo! Meu amor, Jesus lavou o pé dos discípulos, por que eu não vou lavar o pé do meu marido?
É muita estupidez, as pessoas têm a mente muito fechada. O homem, ele gosta de receber esse carinho. Quando você planta amor, ele vai frutificar. Agora, se você é uma mulher que reclama, o que você vai colher? Reclamação, desgraça na sua vida. A gente precisa ter sabedoria. A gente tem que ter sabedoria. Amém? A Lorena falou assim, meu esposo não gostava nem de ler a Bíblia, nem o meu. Ganhei meu esposo lendo a Bíblia sem o chamar. Isso, Lorena. Ele começou a ver essa mudança que você acabou de falar. Aí ele disse, você é essa mulher diferente lendo a Bíblia? Ai, glória a Deus, glória a Deus. É isso, gente, a gente ganha os nossos esposos com comportamento. Foi 3 anos de luta até ele me pedir de presente uma Bíblia. Ô, glória! É isso. É um processo, é um processo. É um processo, é isso. Minha amiga, Deus é tremendo em nossas vidas. Fala Deus, né? Meu marido deixa a casa de perna pro ar e eu não consigo nem orar dentro de casa como tá bagunçada. Eu vou te contar um depoimento de uma mulher que ela falou o seguinte, o marido dela era muito bagunceiro, muito. E tinha uma coisa que irritava ela muito, que quando ele ia escovar o dente, ele sujava o espelho tudo, a pia, a escova, ele não conseguia botar a escova no copo. Ele não botava no negocinho, ele deixava ela jogada assim na pia. Aí um dia ela tinha lavado o banheiro. Sabe quando você dá aquela lavada no banheiro que você não quer que a pessoa use nos próximos 24 horas? É. E o marido dela entrou e fez aquela bagunça e foi trabalhar. Quando ela entrou no banheiro, ela falou que ela sentiu, o sentimento dela foi de ódio. Ela ficou com muito ódio, com raiva. E ela ia já xingar, ela pensou em um monte de coisa para fazer de ruim com o marido dela. E naquele instante ela já estava, era uma mulher que já estava buscando ao Senhor. O Espírito Santo falou com ela, limpa, sua mão não vai cair. Faça com amor. Na mesma hora ela falou assim, não é possível, Deus. Sua mão não vai cair se você limpar essa pia suja. Aí ela respirou, pensou. Ela disse que ela pegou o celular, tirou uma foto da bagunça, mandou no WhatsApp dele e falou assim, meu amor, eu vou limpar todas as vezes e eu te amo, apesar disso. Ela já tinha falado 1000 vezes para ele limpar. E falava, falar, reclamar. Nunca resolveu. Nesse dia ela mandou a foto e disse que apesar daquilo ali, ela amava ele incondicionalmente, que ela amava ele demais e fez uma declaração para ele. Sabe o que aconteceu? Depois desse dia, ele respondeu também que amava ela. Nunca mais ele deixou e fez a sujeira. Nunca mais. Porque nós convencemos os nossos maridos com atitude. É quando ele faz algo que te irrita, é você fazer algo de volta com amor. É não devolver na mesma moeda. Quando a gente devolve na mesma moeda, acabou. Satanás vai rir da sua cara. Aí a boba, a tola, caiu. Não é devolver do mesmo jeito, é fazer diferente. A Cleonice, como posso convencer o meu esposo a casarmos na igreja? Há 18 anos oro por isso. Você vai pedir para Deus, Cleonice, mostrar para você o que você... Essa oração é poderosa, tá? Preste atenção. O número 2 aqui da minha lista já é... Vou até te responder com ele. O número 2 é, não, eu falei o primeiro, aceite a sua parcela de culpa. E o número 2, não tente mudar o outro. Cleonice, nós não temos o poder de mudar o outro, certo? Eu não consigo. Mas eu consigo mudar a mim mesma. E é isso que a gente vai fazer agora, de agora em diante. A sua oração para Deus vai ser a seguinte, uma oração poderosa. Cuidado com essa oração. Você vai buscar o Senhor e vai falar assim, Pai, você vai entregar. Imagina que você, de joelhos, com a cabeça prostrada no chão, imagina Jesus na sua frente. Você fala assim, Jesus, eu tô há 18 anos com esse homem. Eu errei por ter entrado no relacionamento sem me casar. Eu devia ter me casado antes. Peço perdão. Mas agora eu preciso de Ti, Pai. Porque lá atrás eu errei e agora eu quero acertar. Mostra para mim o que eu preciso mudar em mim que vai gerar uma transformação no coração do meu marido. Porque você não tem como mudar ele, mas você tem como mudar você. Talvez existem atitudes na sua vida
que você ainda não tem consciência. Eu tenho amigas e em mim, eu faço coisas às vezes que pra mim tá certo, eu tô sendo perfeita, a mulher mais perfeita do mundo, não tô. A palavra fala de que a gente tem vendas no nosso olho, e é isso. Às vezes a gente tem comportamentos que nós consideramos certos, corretos, mas que eles não são. Então você vai pedir para o Espírito Santo revelar em você qual foi o comportamento, qual é a mudança, qual a atitude que você precisa mudar na sua vida, que vai gerar um incômodo no seu marido. Porque preste atenção, existe uma frequência ao nosso redor. Um raio de 7 metros, nós impactamos ao nosso redor, um raio de 7 metros com a nossa energia. Então, quando eu mudo, eu impacto as pessoas que estão ao meu redor, meu marido, meus filhos, as pessoas do meu convívio. Elas percebem que há algo diferente em mim, porque a minha energia muda. Você entra num lugar, as pessoas percebem que há algo diferente em você, tanto para o bem quanto para o mal, certo? Então a sua energia vai começar a mudar. Tô falando de energia, é Espírito Santo, tá? É Deus. Então você vai falar para Deus, Deus, o que eu preciso mudar em mim hoje que eu ainda não mudei? E eu te sugiro mais. Eu te sugiro a começar, não só eu oro há 18 anos, começa a jejuar. Talvez leia esse livro, O Poder da Esposa que Ora. Talvez nem você não está orando nem certo. A gente tem que aprender a orar. Pedir para Deus revelar para nós. Porque é isso, a gente passa às vezes a vida inteira fazendo a coisa errada porque a gente não tem consciência. Então pede para ele discernimento, essa oração é poderosa. O que eu preciso mudar em mim? Senhor, me faz crescer para dentro. Para só então eu começar a crescer para cima. E esse crescimento gerar um desejo de transformação também no meu marido. Eu falei ontem com umas amigas que eu estou vivendo hoje com meu marido coisas que eu pedi em oração há anos atrás. Anos atrás. Então não desista de orar, tá? Não, tem 18 anos, não importa. Não importa. O José do Egito ficou mais de 10 anos até o sonho dele ser cumprido. Até a promessa dele ser cumprida. Não é sobre isso. É sobre você, neste processo, se tornar a sua melhor versão. Se tornar a mulher que Deus te chamou para ser. Deus, me faz a mulher que o Senhor me criou para ser. Deus, eu quero ser uma mulher de acordo com os teus planos. Eu não quero mais ser essa mulher que faz o que todo mundo faz, que segue os padrões do mundo. Não, o mundo tá cheio de mulher assim. Não quero ser essa mulher. Essa empoderada, essa guerreira, essa mulher autossuficiente. Não, Senhor, eu quero ser uma mulher alinhada com os teus planos. Senhor, sabe a mulher lá de Provérbios 31? Eu tô longe de ser ela, mas eu quero. É pedir muito, Deus, eu quero ser essa mulher, aquela que os filhos a louvam, aquela que dá orgulho pro marido, aquela que é disposta, aquela que acorda cedo, aquela que tem sabedoria, aquela que é virtuosa. Eu quero ser essa mulher, Deus. Eu quero que o meu marido, ele olhe para mim, ele sinta a sua presença. E aí, Pai, quando eu me tornar essa mulher, o Senhor, porque é você, Espírito Santo, não sou eu. Você, Espírito Santo, vai lá no coração do meu marido e você vai gerar um desejo nele de que a gente faça essa aliança, que a gente vai lá e cele essa aliança do casamento, que o Senhor sabe que eu tanto desejo. Então, primeiro, Senhor, me cura, me transforma e depois você, Espírito Santo, eu não vou te atrapalhar. Você vai lá e vai testificar, anota essa palavra, pede para o Espírito Santo testificar no coração do seu marido. O seu marido vai desejar. E você já imagina o teu marido te chamando para isso, te convidando para isso. Eu quero casar com você. Porque Deus falou no meu coração. E Ele vai falar no coração dele. Porque você primeiro se transformou quanto mulher. Se tornou uma mulher mais sábia, mais próspera, mais feminina. E você gerou. Deus foi lá e transformou o coração dele a partir da sua transformação. Então, primeiro eu aceito a minha parcela de culpa, depois eu começo a mudar a mim e não tentar mudar o outro. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Cristina falou, questão é você acreditar que Deus vai cumprir as suas promessas.
E não é no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor. Precisamos crer, e se não crermos, nada acontece na nossa vida. Declarar. Cresça primeiro para dentro e depois para cima. Transforme primeiro você e depois peça ao Espírito Santo para transformar o seu marido. Ah, o problema não sou eu. Lembra lá primeiro? Parcela de culpa? O que eu preciso mudar em mim? Qual a parte que me cabe? Como eu posso melhorar? Como eu posso me tornar a minha melhor versão? Todos os dias Deus mostra para mim algo que eu tô fazendo que não agrada a Ele. Eu falo, meu Deus, eu vou ter que parar de fazer isso? Não, Deus. Renúncias. Vão surgir renúncias na vida de vocês. Renúncias. E vai doer, tá? Vai doer na carne. Recentemente uma amiga me falou assim, Paloma, lembra quando você me falou lá atrás, quando ela começou essa busca por Jesus? Eu falei assim, vai chegar um momento que Jesus vai começar a pedir coisas para você renunciar. E você vai ter muita dificuldade em soltar. Vai doer na sua carne. Ela me mandou uma mensagem agora recente, falou assim, tá doendo. Tá doendo muito. Tá doendo. Porque quando a gente começa essa busca quando eu aceito que eu tenho minha parcela de culpa, quando eu começo a me mudar, me transformar, é como se a gente rasgasse a nossa carne para tirar essas vestes velhas, para permitir que o Espírito Santo coloque vestes novas em nós. É como se a gente estivesse trocando couro. Dói. Mas depois também você vira uma nova criatura. Completamente transformada. Completamente sarada. Forte. Amém? Terceira coisa. Teu casamento tá em crise? Você já aceitou sua parcela de culpa, tá buscando melhorar, tá tentando se transformar e entendeu que você não tem como mudar o outro, mas você tem que mudar a si mesmo. Terceira coisa que você precisa fazer no seu casamento, não importa qual a distância que vocês estão um do outro hoje. Paulo, a gente está mal se falando. Pois é. Pois eu vou te dizer que não importa como tá a crise de vocês, você precisa honrar o seu marido. Como assim, Paloma? Ele não merece. Ele me traiu. Ele é ruim comigo. Ele é grosso. Honrar é você aceitar a pessoa como ela é. Quando vocês estão juntos, mesmo que vocês ainda não estão casados na igreja, vocês estão morando juntos, vocês já estão casados, tá? Talvez você ache que vocês não estão casados porque vocês não selaram a cerimônia. Não, vocês já estão casados. Tá tudo certo selar a cerimônia, se é algo que é importante para você. Mas na Bíblia nem fala sobre isso, tá? Fala sobre vocês estão juntos e já estão em aliança. O homem, ele precisa se sentir honrado. Se você deseja restaurar o seu casamento, como que isso vai acontecer se você desrespeita e desonra o seu marido? A honra ao marido não é por merecimento. Eu sei que dói. Paloma, ele tá me traindo, eu tenho que honrar ele? Tem. Ah, ele tá te traindo? Ele vai prestar conta para Deus, tá? O juízo vai cair sobre ele. Você pode ter certeza. Ele vai ter que prestar conta para Deus. Mas o seu papel é continuar honrando ele. Honrar não é por merecimento. É tratá-lo com respeito, é tratá-lo com carinho. Quantos casamentos hoje acabam por quê? Gente, o homem, a mulher, ela precisa se sentir cuidada, certo? Nós gostamos de segurança, nós precisamos de segurança. Da mesma forma que nós precisamos de segurança, o homem precisa se sentir honrado e respeitado. Às vezes o seu marido ele não tá te dando segurança, mas você também não tá honrando ele. Não está respeitando ele. Você reclama dele para outras mulheres, você reclama com ele o tempo todo, você o tempo todo xinga, você nunca valida ele, você não faz um elogio para ele. Você fala dele para outras pessoas, você é debochada com ele, você é irônica com ele. Mais do que isso, você fala mal dele em público para outras pessoas. Gente, isso é desonra. Não existe homem que suporte uma mulher que o desonra. E se você quer resgatar o seu casamento, a primeira coisa que você tem que fazer é honrá-lo, independente se ele mereça ou não. Tratá-lo com respeito, tratá-lo com carinho. Gente, isso que Jesus veio fazer aqui foi ensinar pra gente o caminho do amor sacrificial, do amor incondicional, do amor humilde, do amor ágape.
Então não é por merecimento que eu honro meu marido. É porque eu preciso fazer isso. Porque quanto mais eu honrá-lo, mais ele vai começar a se sentir transformado. Então é um grande erro quando a gente está num casamento em crise, que a gente faz greve de conversa, não conversa com o cara, vira a cara, mal olha nos olhos, é debochada, é irônica, é respondona. Ele falou, você já mete-lhe uma resposta assim, porque eu não vou levar desaforo para casa, eu não gosto, eu não levo desaforo para casa. Pois é, meu amor. Satanás está amando isso. Então, a partir de hoje, não desrespeite o seu marido. Muito pelo contrário, honre ele. Honre. Paloma, é tão difícil? É. Dependendo de como está o teu casamento hoje, eu sei que vai ser muito difícil. Mas é necessário, amiga. É necessário. Quarto, converse com o seu marido. Você sabe o que eu fazia antigamente? Olha o meu nível de tolice. Quando a gente brigava, eu ficava semanas sem falar com meu marido. Você tem noção do tanto de demônio que entra na sua vida quando você fica sem falar com seu marido? É como se você abrisse uma porta, não é nem uma brecha não, é a porta inteira. Você fala assim, entra, faz a lavada aqui dentro. Gente, a comunicação. Ó, vou ler tem um livro aqui sobre comunicação e o primeiro capítulo fala assim: uma pesquisa entre casais divorciados registrou que 86% dos entrevistados apontaram deficiências na comunicação como motivo do fracasso do seu casamento. 86% dos casais se divorciam porque param de conversar. Não importa qual é o problema que você teve com ele, precisa ser resolvido. A questão é que você vai lá, seu marido fez uma coisa com você. Na mesma hora você abre a sua boca e já dá 10 gritos com ele, xinga ele. Por que você fez isso? Por que a sua mãe? Por que não sei o que lá? E já briga com ele. A mulher sabe, ela não faz isso não. A mulher sabe quando acontece algo. O marido falou alto com ela, ele estava estressado, foi grosso, ele fez alguma coisa que ela não gostou. O que a mulher sábia faz? Cala a boquinha. Repete comigo, cala a boquinha. Ela vai pro secreto, ela vai pros pés do Senhor e fala: Senhor, aconteceu isso, isso e isso. O Senhor viu, né? O Senhor estava ali, o Senhor viu. Me dê sabedoria para falar com meu marido na hora certa. Aponta e prepara para mim um momento onde o coração do meu marido esteja quebrantado, para que eu possa falar e que vá atingir direto o coração dele. Falar com amor, coloca amorosidade na minha fala, coloca bondade, coloca sabedoria na minha fala. Pede isso para Deus. Antes de exortar o seu marido, ore. Às vezes o meu marido faz algo e eu vou conversar com ele uma semana depois. Eu digo assim, conversa a semana toda normal. 1 minuto depois do que aconteceu, é como se nada tivesse acontecido. Você tem que aprender a não guardar rancor. Rancor dá câncer. Repete comigo assim, rancor dá câncer. Raiva dá câncer. Repete comigo, raiva dá câncer. Seu marido fez uma coisa que te deixou com raiva, você tem 1 minuto para liberar isso, tá? Não mais do que isso. Não mais do que isso. 1 minuto liberou, já conversa normalmente. Agora, sobre aquele assunto, eu vou tratar no momento certo. Às vezes, 1 semana depois, eu vou sentar, meu bem, tem aquele dia que você falou isso desse jeito? Olha, o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, eu acho que a gente precisava resolver. E aí você fala, com inteligência. Sem ser grossa, sem ser cavala, sem ser bruta, sem ser arrogante, sem querer humilhar, porque eu quero humilhar. Sem humilhar. Lembra que o homem precisa ser honrado e respeitado? Aí ele ouve. Se eu falasse com ele na hora que ele estava bravo, o que ia acontecer? A briga ia ficar deste tamanho. Eu espero tudo passar, eu peço ao Espírito Santo para criar o momento certo e eu vou falar e exortar o meu marido na hora certa. Nunca mais acontece. É sabedoria, amadas. É o poder da oração, tudo que você pedir para Deus, Ele vai fazer. Tem uma passagem. Tá aqui. Deixa eu ler para vocês. Preste atenção. Esse é o problema da comunicação. Olha, essa passagem está em Tiago 3, 3 a 8.
Quando colocamos, preste atenção nessa passagem, gente, é um tapa na cara. Para nós mulheres que gostamos de ficar batendo boca com o marido. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Os navios, embora eles sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Vocês têm noção do poder da língua? O dia que vocês entenderem que tudo que sai da sua boca é uma flecha que vai dar vida ou que vai dar morte, nunca mais você vai bater boca com seu marido. Nunca mais você vai falar mal dele. Nunca mais você vai xingar. Nunca mais. Pelo contrário, você vai profetizar. Esse homem é um homem provedor, esse homem é um homem amoroso, esse homem é um homem que cuida da sua família, de mim, ele é um grande líder, esse homem é um sacerdote do lar, ele é abençoado. Paloma, ele não é nada disso, mas você vai falar como se fosse, porque você sabe que a sua língua é uma flecha, então dela só pode sair coisas que vão edificar e não coisas que vão destruir, que vão não pode sair veneno da sua língua. Amém? Olha o poder que você tem. E por último e quinto, não desista, amada, tenha paciência. Uma amada que no começo falou que ela está há 18 anos 18 anos orando pelo marido dela. Eu tô lendo Gênesis novamente e eu tô na parte onde José do Egito, ele tá na prisão. E lá na prisão Deus sempre honrava ele, né? E lá na prisão ele começou a identificar sonhos. Tinham dois presos lá, o padeiro e o copeiro do faraó. E eles tiveram um sonho e ele interpretou os sonhos. Ele falou que quem interpretava os sonhos era Deus e interpretou para ele. E um deles falou, ó, daqui 3 dias vai acontecer tal coisa com você. Ele interpretou para esses caras. E eu quero ler aqui um trechinho, fala assim, ó. José estava esperando o cumprimento do seu sonho há mais ou menos 10, 11 anos. Tinha 10, 11 anos que José tinha sonhado lá atrás. E ele continuou vivendo o processo. E o sonho dele ainda não tinha acontecido. Ele estava preso, mas ele nunca duvidou que esse sonho ia acontecer. Ele nunca desanimou e não duvidou que Deus ainda falava em sonhos. E ele foi ousado em falar a esses homens lá pagãos que o seu sonho se cumpriria em 3 dias, enquanto ele esperava há 11 anos e ainda teria outros 2 anos para esperar. Então, se você quer restaurar o seu casamento, mas não tem a virtude da paciência, sinto lhe informar, não vai conseguir. Porque as coisas não acontecem na hora que a gente quer e nem no tempo da gente. Às vezes ainda não aconteceu aquilo na sua vida porque você ainda não está pronta. Ai, mas não aconteceu meu casamento. O que você ainda não mudou em você? O que ainda precisa ser curado em você? O que ainda precisa ser restaurado em você? Eu pergunto isso sempre para Deus. Quando eu tenho algo que eu quero que aconteça e não aconteceu, eu falo, Deus, o que eu ainda não estou enxergando? Tem alguma mudança de comportamento em mim que eu ainda não tive, que o Senhor quer que eu tenha? Tem alguma renúncia que eu ainda não fiz e que o Senhor quer que eu faça? Me mostra, testifica para mim. Eu sou difícil de entender, Deus, coloca aqui na minha cara. E tenha paciência. Eu falei isso para uma amiga ontem. Eu tô 1 ano na batalha. 1 ano, filho, 1 ano é nada.
Vai orando, filha, tá no processo. E aprenda a desfrutar do processo. Tudo aquilo que você vai vivendo vai te transformando. Mas vai ter muita coisa que você vai ter que abrir mão. Renunciar, você vai ter que abrir mão do velho para receber o novo de Deus. E Deus, ele é especialista em fazer novas todas as coisas. E ele fará. Ele fará novas todas as coisas. Ele fará o teu casamento novo. Ele fará tudo novo. Sua vida financeira, sua saúde. Só que você tem que respeitar o processo e viver. Feche os seus olhos e faz essa oração. A partir de hoje, eu acesso a bondade do meu Pai todos os dias, porque a intimidade com Ele vai me levar a uma vida plena e próspera. O acesso já está disponível para você. A porta já está aberta para você. É só você entrar. É só você viver esse acesso. É só você ter muita fé e confiar que Deus vai fazer nova todas as coisas. É só você viver o desfrute nesse processo de se transformar numa nova mulher, num novo homem que está aí. Porque tudo isso aqui que eu falei para as mulheres vale para vocês homens também. Às vezes é o homem que precisa viver isso, a mulher não vai despertar. Às vezes é o marido, sabia? Tem casamentos que estão em crise que quem vai dar o primeiro passo para salvar é o marido. Alguns é a mulher. E tá tudo certo. Amém? Amém, meus amores? Vocês estão aqui comigo? Agora eu tenho uma aula, mas eu quero agradecer a Deus pelo nosso momento. Vocês anotaram tudo? 5. Aceite sua parcela de culpa, não tente mudar o outro, honre seu marido, converse com seu marido, né? Dialogue e tenha paciência, não desista do seu cônjuge. Tudo é um processo. Glória a Deus. Amém? Vamos pedir o Espírito Santo para abençoar, Pai. Nós te agradecemos por este momento que nós tivemos aqui, Senhor. Que vendas caiam dos nossos olhos, que a gente possa enxergar aquilo que o inimigo tem ocultado todo esse tempo e que tem levado ao distanciamento de casais, que tem levado a divórcios. Pai, nós queremos famílias fortes, restauradas para a tua honra e glória. Nós queremos verdadeiras embaixadas do reino, filhos sendo lançados ao mundo como flechas. Filhos que vão vir para viver um grande avivamento neste mundo. Pai, nós acreditamos num grande mover espiritual aqui no nosso país, no mundo, Pai. Jovens, uma geração nova sendo transformada, porque nós aqui estamos dando o nosso primeiro passo. E nós vamos ensinar os nossos filhos a guerrear com as armas certas, Pai. Pai, que mais e mais pessoas se levantem para falar do teu nome, para falar do teu reino, para falar das tuas glórias, Senhor. Pai, tudo aquilo que nós fizemos, Pai, é para tua honra e glória, Pai. Então que o Senhor nos use, nos molde, nos transforme, em nome do nosso Senhor Jesus. Esta é a nossa oração. Amém. Amém, meus amores. Ó, quem não tá no meu grupo de WhatsApp, eu vou colocar lá do café, que eu vou compartilhar agora. Vou deixar para mim compartilhar à noite, tá? O Poder da Esposa Que Ora. E até o final da semana eu vou compartilhar o mapa mental dessa live com vocês lá também, tá? Então vai ter um mapa mental dessa live para todas vocês. Combinado? Amém? Amém. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. O coração, amiga. O coração, gente. Quem puder faz um print. Você vai falar assim, ó, assiste a live, tá lá no feed da Paloma. Tá lá no feed dela, assiste. Ana, eu vou compartilhar lá o mapa mental e o livro, tá? Vou colocar o link lá na minha bio. O link já tá na bio, vou colocar nos meus stories agora. Um beijo, meus amores. Gratidão, Lorena, Luciana, Ana, Cristina, Cedecor, Rosa, Carmen, Thalita, todas que passaram aqui que eu conversei. Gratidão, viu? Tenham um abençoado dia. A Rose, gratidão, Rose. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau, que eu tenho aula agora. Quero entrar no grupo de WhatsApp. Vai lá, eu vou botar agora no meu Stories. Aí você clica lá e entra. À noite eu vou compartilhar o livro e até o final de semana eu compartilho o mapa mental, o resumo dessa live todinha lá, tá? Rosilene, entra lá também. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus.
Você é bênção, nós todas, amor. Gratidão, viu? Um beijo. Um beijo.